Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Esse moço aqui se chama Carlos Portinho, doutor Carlos Portinho, advogado, senador da República pelo Rio de Janeiro. Mas Wellington, e aí, o que é isso? Eu vou dizer que ele é o pai da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol. Ele vai conversar comigo, com você, já, vai explicar um ano da SAF no futebol brasileiro. Daqui a pouquinho, depois que você, com todo carinho, se inscrever no nosso canal, Wellington Campos FC, tá? Dê o seu like, seu joinha e também não esqueça de habilitar o sininho. Tudo isso você vai saber daqui a pouquinho, depois da vinheta com o Dr. Carlos Portinho. Roda a vinheta! Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Estou aqui no centro do Rio de Janeiro, ao lado do Dr. Carlos Portinho. Hoje, segunda-feira, dia 22 de agosto. Fogos para comemorar um ano da SAF do futebol brasileiro. O que é a SAF? Será que esse moço está feliz com a lei que ele escreveu e que foi aprovada pelos clubes, pela torcida, pelos senadores, pelos deputados? Tem muita coisa para acontecer ainda com a SAF. Mas por que eu estou usando o microfone da Rádio Itatiaia? Porque o Cruzeiro, eu vou falar que sim, mas será que ele concorda? Foi o time que deu o pontapé inicial, dia 18 de dezembro de 2021, um sábado, 13h, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Rodrigues, anunciava que Ronaldo Fenômeno, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, que nos deu há 20 anos atrás nosso último título. Estou dizendo que ele nos deu porque ele que botou a bola para dentro, mas aquela seleção jogava demais com o técnico Filipão. E aí, Ronaldo Fenômeno, com 2 gols, fez o Brasil ganhar da Alemanha na final em Yokohama. Estávamos lá, inclusive, uma festa muito bonita que a Rádio Itatiaia fez. Mas, doutor Carlos Portinho, está tudo bem? Posso te chamar de meu amigo? Lógico, até porque o senador passa e a amizade fica sempre. Para quem não sabe, doutor Carlos Portinho, advogado, brilhante advogado, a gente se conhece há algumas décadas, do STJD, foi um dos advogados que mais brigou pelo doping, pelo exame antidoping, pelas causas do doping, defendeu aí algumas causas impossíveis, levantou algumas bolas bem complicadas num tribunal, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e foi muito feliz. Morre de saudade desse tempo? Eu fico com saudade de advogar. Eu escolhi o Wellington quando assumi o Senado Federal. Meu último clube foi o Fluminense, para quem trabalhei, e antes de assumir. E quando assumi, eu escolhi separar completamente o público do privado. Então, eu me licenciei na OAB, eu saí do escritório que eu era sócio e resolvi me dedicar exclusivamente ao meu mandato e ao que interessa para o futuro do nosso país. Que legal. Eu queria que o senhor falasse da SAF, um ano de SAF, da Sociedade Anônima do Futebol. Muita coisa para comemorar, doutor Portinho? Acho que a gente olhando no retrovisor, né, a Sociedade Anônima do Futebol, como nós dizemos de forma coloquial, é uma lei que pegou. E eu digo isso porque lá atrás, na antiga revisão da Lei Pelé, quando inseriram o Clube Empresa geralmente foi composto por sociedades limitadas, né, de responsabilidades limitadas, e atenderam a clubes de menor investimento. A SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, além de trazer mais instrumentos de mercado, né, permitindo a capitalização e o financiamento dos clubes, coisa que uma sociedade limitada, assim como as associações civis, os clubes como associação civil, não possuem esses instrumentos, né, ela foi responsável já por mais de 20 e tantos clubes, 23 clubes, hoje no Brasil, que se transformaram em SAF, em modelos de negócios dos mais diversos, porque atende tanto a clubes grandes, como é o caso do Cruzeiro, primeiro pioneiro na SAF, como é o caso do Botafogo, como é o caso do Vasco da Gama agora, do Cuiabá, que é clube de primeira divisão, como também atendeu a clubes de menor investimento com modelos de negócios diferentes, né? Então, eu acredito que há espaço para todos, acho que há um futuro grande, tenho visto Curitiba,
o Figueirense, naturalmente, também já encaminhado. O América, né? O América Mineiro já está encaminhado também, bem encaminhado para se transformar em sociedade anônima do futebol. O próprio Atlético Mineiro, Fluminense começa a estudar a hipótese, e eu acho que isso é uma onda e a gente vai alcançar o que era a intenção. O futebol é uma atividade de mercado, né? Isso é óbvio, está no mundo inteiro, os investimentos estão no mundo inteiro. A gente tinha que atrair esses investimentos para o Brasil. Quando a gente olha inicialmente clubes como o Botafogo, o Cruzeiro e o Vasco, a gente vê que esses investimentos já estão entrando no nosso país. E a segunda meta era impelir uma cabeça empresarial, né? Ou seja, que os clubes adotassem um modelo empresarial de negócio, porque o futebol talvez tenha alcançado, de todas as modalidades, um modelo de mercado mais maduro, né? Então, esse modelo de mercado impõe essa gestão empresarial com responsabilidade, com governança, e a gente vê que clubes que adotam esse modelo empresarial, em um espaço curto de tempo, eles passam a ter capacidade financeira. Por que eu digo isso? Porque mesmo uma associação civil, e por isso que a lei é facultativa, mesmo uma associação civil que adotou um modelo empresarial de gestão, pelo menos na sua gestão, governança, responsabilidade, já vem colhendo frutos. É o caso, por exemplo, do Flamengo, né, que tem aí hoje uma capacidade financeira porque pagou as suas dívidas, porque adotou, ainda como associação, um modelo empresarial. Aí muitos falam assim, mas o Flamengo é fácil, é o clube de maior torcida do Brasil, 40 milhões de torcedores, é mais fácil para ele conseguir novas receitas. Eu dou outros exemplos, CSA, Atlético Goianiense, o próprio Atlético Paranaense, que muito em breve também, acredito, deve tomar o rumo de uma sociedade anônima do futebol. Então, a sociedade anônima do futebol, a regra é a responsabilidade, gestão, a governança, o modelo empresarial. E a gente já pode ver que clubes que adotam isso passam a ter a capacidade financeira melhor e a consequência, não a causa, mas a consequência é também uma maior vantagem desportiva na sua performance. O Cruzeiro é um bom exemplo, não que mirou a SAF para subir para a primeira divisão, mas mirou a SAF para organizar as suas finanças e a consequência será a sua subida à primeira divisão, e aí deve coroar toda essa iniciativa que o Cruzeiro, através do presidente Sérgio Santos Rodrigues, junto com o Ronaldo, como investidor e seus investidores fizeram. Agora, a gente tem participado, eu tenho participado muito da transformação do Vasco da Gama em SAF. E uma das coisas que eu mais ouvi de quem é contra, que estão vendendo o meu Vasco da Gama. O senhor ouviu isso? Parece que as pessoas esquecem que os clubes sempre tiveram dono, né? Vasco da Gama é um bom exemplo. Eurico Miranda foi dono do Vasco durante muito tempo. A gente tem exemplo do Botafogo, né? Emil Pinheiro foi dono durante um período do Botafogo, né? Agora, com a Sociedade Anônima do Futebol... Mas você diria que os Perrelas foram donos do Cruzeiro? Os Perrelas, a gente vai pegar vários exemplos, né? Na verdade, todo clube associativo achar que não tem dono não é verdade. Nem que seja o próprio Conselho Deliberativo, pela formação, pela sua a formação de associação civil, que é quem decide o futuro do clube. Quando o senhor disse que ficou dono, só para quem está nos assistindo entender, o cara fica vários anos na presidência, é isso aí que o senhor quer dizer? O que é o dono? É aquele que é o único responsável pelas decisões que toma. Fala com ele. Fala com ele, né? No caso agora das sociedades anônimas, eu espero, e a gente vai ver muito em breve, o caso do Vasco, acho que será o primeiro, que o verdadeiro dono do clube serão os seus investidores. E dentro dos seus investidores, o maior potencial investidor é a própria torcida. E aí eu estou me referindo à torcida da arquibancada, né? É o torcedor, através de fundos de investimento de torcedores, através da venda de debêntures no mercado, que torcedores certamente poderão, isso é um instrumento exclusivo das sociedades anônimas, que outro tipo societário não tem. Então, a gente vai viver, sim, um momento em que o clube terá um outro dono, e esse outro dono será os seus investidores e certamente serão os seus torcedores, porque vão investir, assim que os clubes abrirem
né, para os investimentos de fundos ou de lançamento de títulos, e isso deve acontecer num estágio mais avançado da Sociedade Anônima do Futebol. Mata uma curiosidade que surgiu agora. O Cruzeiro, no sábado, dia 18 de dezembro, estava até em Belo Horizonte, era uma festa de final de ano da Rádio Itatiaia, terminou o Rádio Esportes à 1h da tarde, daqui a pouco no Jornal da Itatiaia entraram o Thiago Reis, o Samuel Venâncio, que na época trabalhava com a Rádio Itatiaia, cobriu o Cruzeiro, do Mineirão, da cabine do Mineirão, falando da criação da SAF. Ali o senhor já sabia que o Cruzeiro estava virando SAF ou o senhor ficou tão surpreendido quanto nós? Não, o presidente Sérgio Santos Rodrigues, ele acompanhou, posso dizer, para e passo, toda a tramitação da Sociedade Anônima do Futebol. Para muitos clubes de maior investimento, talvez tenha sido a SAF a única alternativa. Por exemplo, o Figueirense. O Figueirense já estava em recuperação judicial, né? A recuperação judicial não é um fim em si mesmo, né? Ela existe para que o clube possa organizar as suas finanças, as suas dívidas e algum investidor comprar. Sem a Sociedade Anônima do Futebol, quem é que compraria um clube associação civil? Seria absolutamente impossível. Então, eu dou esse exemplo. Primeiro, começaram aqueles que talvez não tivessem um horizonte para uma temporada que iriam começar de novas receitas. E a SAF justamente permite a capitalização, né, novas receitas. Os clubes sofreram muito, Wellington, com a pandemia. Perderam cotas de patrocínio, perderam televisão, perderam o público nos estádios. O sócio-torcedor, que estava indo muito bem com a pandemia, naturalmente sem a presença de público, eles perderam. Era necessário encontrar novas receitas. E o presidente Sérgio Santos Rodrigues ele veio acompanhando desde o início das discussões, lembrando que a autoria do projeto no Senado Federal foi do senador Rodrigo Pacheco, né? Ele foi o autor do projeto da Sociedade Anônima do Futebol de Minas Gerais, então esse assunto em Minas já era do conhecimento e o Cruzeiro viu ali a oportunidade de se capitalizar e de ser o grande pioneiro nesse processo que eu falo sempre, Wellington. Não é só uma transformação econômica, financeira, é primeiro uma transformação cultural, porque é difícil você primeiro exercer essa transformação cultural que o Vasco conduziu muito bem, que o Botafogo conduziu bem, que o Cruzeiro conduziu bem, principalmente em clubes de maior torcida, né, onde o próprio Conselho Deliberativo acha que ele vai resolver a situação do clube, e o que a gente viu é o contrário, né? Antes da SAF, os clubes já estavam, fruto de má gestão, endividados. Antes da SAF, os clubes já estavam com dívidas que não conseguiam pagar com atletas, não conseguiam pagar com funcionário, estavam aí alguns em recuperação judicial, que é o caso único e primeiro, que foi o Figueirense, outros estavam já no regime de centralização das execuções, e a Lei das Sociedades Anônimas trouxe para dentro do texto exatamente essas alternativas. Eu gosto muito do texto da SAF, que ajudei a construir, porque ele dá alternativas. Na vida a gente tem que ter alternativas para escolher o melhor caminho. Então, primeiro é facultativo, né? O próprio Fluminense, que eu gosto de lembrar, no início, o primeiro clube que eu liguei, meu amigo Mário, trabalhava antes no Fluminense, já assumiu o Senado, e falei, Mário, sou o relator da Sociedade Anônima do Futebol, o que você acha? O primeiro impulso foi, sou contra. Eu falei, pô, mas peraí, ainda nem comecei a explicar. Aí eu falei, então eu vou dar um elemento para você, é facultativo. Ele falou, não, então sou a favor e não vou criar problema, vamos construir junto. E hoje o Fluminense estuda a possibilidade de virar uma SAF. E é muito bom ver isso, né? Porque significa que realmente essa possibilidade que a Sociedade Anônima do Futebol dá aos clubes para se capitalizarem, financiarem suas dívidas, foi compreendida pelos próprios clubes. Toda lei tem um tempo de maturação, né? A gente faz 1 ano agora da Lei das Sociedades Anônimas, com mais de 20 e tantos clubes que já se transformaram, né? E a gente vai observando. Não existe nenhuma lei estática. Se a gente pegar a Constituição Federal, que é a lei maior, volta e meia tem lá uma emenda constitucional, tem uma atualização, né? Acho que agora 1 ano é muito pouco, até porque a lei está sendo muito bem recebida, os clubes estão começando a entender como é que funciona, estão indo ao mercado buscar esses investidores, trazer esses investidores. Os próprios investidores também estão felizes, porque eles não investiam no Brasil,
Esse dinheiro estava na China, dos investidores, estava na Europa, estava até nos Estados Unidos, na América do Sul, no Uruguai, no Chile, e o Brasil estava fora dessa rodada, né? Agora ele entrou e o investidor está olhando. O Brasil, celeiro de craque, país formador de atletas, de campeões, né? Campeão, multicampeão da Copa do Mundo. Clubes que têm torcida, ou seja, tem público consumidor, que também é uma outra forma de ver o modelo de negócio, né? E o Menin, o Menin, ele, numa live dele, ele falou o seguinte, te cortando, doutor Portinho, o clube de futebol, por exemplo, o Atlético, vamos dizer que o Atlético tenha 10 milhões de torcedores. É a única empresa que você abre já com um potencial de 10 milhões de consumidores. Exatamente. E aí você pode montar o seu modelo de negócio. Por exemplo, para um grande magazine, ele pode amanhã entender que é interessante ele entrar de sócio num clube, Sociedade Anônima do Futebol, porque ele vai ter acesso a fidelizar aqueles milhões de torcedores de uma maneira direta, né? Sendo acionista, né? Então você começa a encontrar vários modelos de negócio. Um clube de menor investimento, Wellington, por exemplo, ele pode estar interessado na formação de atletas, né? Porque de repente o sócio dele é um clube de fora. O próximo que eu vejo aí que está caminhando muito bem, por exemplo, é o Bahia. Um clube de torcida, assim, que é uma paixão. 85% a 90% dos torcedores na Bahia torcem para o Esporte Clube Bahia. Exatamente. Então, ali tem um manancial, tem um público consumidor, né? A gente vive a era do consumo de massa. Mas o Bahia, ele está conversando lá com o City, né? Com o Manchester City. E é interessante. E não é pouca coisa, não. É um tal de Manchester City. Que é um tal de Manchester City. Então, você vê que o futebol brasileiro começa a atrair o interesse, né, tanto de empresas quanto de clubes fora do Brasil. E isso é muito bom, porque a gente tem que atrair para o Brasil investimentos. O dinheiro externo, né, ele tem que entrar aqui dentro, porque isso vai permitir a capitalização, a geração de mais emprego, o pagamento das dívidas em dia e acabar com esse negócio muito comum no futebol. Toda vez que o clube está lá apertado, ele vai no governo pedir dinheiro. Me dá um refis, me resolve minhas dívidas trabalhistas e no final... Divide de novo. Divide de novo. E no final quem paga, é bom deixar claro, quem paga sou eu, é você que está nos assistindo, é você... Por quê? Porque é dinheiro público. A Caixa Econômica colocou o dinheiro nos clubes e aí chegou o presidente Bolsonaro, deu uma cortada. Ele agiu corretamente? Certamente, porque a Caixa Econômica ela tem que financiar o nosso setor agropecuário, o nosso setor habitacional, né, que gera emprego, né, que trata de causas sociais. Um clube de futebol ele tem que ir no mercado. Quando a Caixa Econômica Federal deixou de patrocinar os clubes, foi um momento difícil de transição, mas você já vê que os clubes acabaram buscando no mercado até patrocinadores mais valiosos, né? Não ficaram dependentes do governo. O governo não vai resolver todos os problemas da sociedade. É preciso a iniciativa privada, de mãos dadas com o governo, entrar dentro do setor produtivo, do setor de mercado e fazer esse mercado girar. E o mercado do futebol, o que eu falei na época do ministro Paulo Guedes, que estava muito preocupado com o modelo tributário que a Sociedade Anônima do Futebol estava adotando, que era um modelo de transição, porque não adiantava a gente também tributar muito a nova sociedade, enquanto você tinha uma associação civil que nada ou muito pouco paga, né? Então, era preciso um tempo que a lei dá para essa transição tributária e um regime especial de tributação para que fosse sedutor, porque era facultativo, é facultativa a transformação, né? Então, assim, você dá essa oportunidade para que a SAF passe a ser sedutor era muito importante. Um exemplo que eu dava, e dei para o ministro Guedes, é o seguinte: ministro, o Flamengo vendeu o Vinícius Júnior, 40 milhões de euros, né? 200 e tantos milhões de reais. O governo federal não arrecadou um vintém dessa transação. É certo? Não é certo, porque é uma atividade econômica. Então, primeiro, vamos reconhecer como atividade econômica, permitir que haja um período de transição tributária, permitir que tenha um modelo tributário próprio para esse tipo de sociedade, porque hoje o governo nada arrecada. Se ele arrecadar alguma coisa, já vai ser muito bom para o nosso país. Muito bem. Deixa eu voltar ao Cruzeiro, que é, né, o pontapé inicial do negócio.
e muito se comentou. Mas o Ronaldo comprou 90% das ações do Cruzeiro por 450 milhões, tem X anos para botar esse dinheiro, para investir. É isso mesmo? O Ronaldo só comprou 450 milhões de 90% das ações do Cruzeiro ou ele comprou também uma dívida de R$1 bilhão? Explica o senhor que é o autor da lei da SAF, doutor Carlos Portinho. Se eu não me engano, acho que foram 700 milhões, mas mesmo assim, vamos considerar um valor como esse e vamos avaliar. 700 ou 450? Eu acho que foram 700, mas posso estar enganado. Fica à vontade, a gente não vai, porque depois não vai brigar aqui. O Vasco e o Botafogo também tiveram valores parecidos, e alguns falam assim, não, mas isso é muito pouco. Não. Isso, é aí que eu quero entrar. Não é muito pouco, porque não é só o que ele pagou, é o que ele está assumindo de dívida. A conta financeira é o que ele pagou, seja quanto for, mais o valor da dívida do clube. Por quê? Porque depois de 10 anos, todo mês ele vai repassando 20%, até 20% das suas receitas para que o clube pague os seus credores trabalhistas, as suas dívidas, né? Mas vamos supor que chegue no final e não conseguiu pagar tudo, no final de 10 anos, que é o prazo máximo que a lei dá para a quitação desse passivo. Quando eu trouxe para dentro da lei, isso não tinha, o tratamento do passivo, a gente imaginou isso. No final de 10 anos, não conseguiu pagar, a SAF assume a dívida do clube. Então, a SAF ela passa a responder subsidiariamente por aquela dívida. Então, na hora que o investidor faz a conta, ele lê o projeto, ele sabe que não é só quanto ele está aportando no ingresso dele, é quanto ele está aportando e mais o quanto ele está assumindo do passivo desse clube. E se a gente imaginar, Wellington, então, somando essas obrigações de aporte mais de pagamento de dívida ao final de 10 anos, né? Um clube foi vendido aí, seja o Cruzeiro, o Botafogo ou o Vasco, por 1 bilhão e 450, 1 bilhão e 700 milhões de reais. Quantas empresas no nosso país, com todo respeito, valem isso? Muito poucas empresas valem 1 bilhão e 700, 1 bilhão e 400. Né? É lógico que o clube que tem uma situação financeira mais confortável, ele vai poder capitalizar isso melhor. Né? A negociação do Vasco, por exemplo, com o grupo americano que agora é acionista da Sociedade Anônima do Futebol, eles não venderam 90% da participação, foi 70%, porque o Vasco, ele, dentro da avaliação financeira, tinha uma capacidade maior, a critério do investidor, de pagamento de dívida, o seu ativo vale mais, ele tem patrimônio, então isso entra na negociação, mas a gente tem que entender, é o aporte e mais a assunção das dívidas. Então, poucas empresas no Brasil, posso afirmar, valem hoje 1 milhão e 700, 1 milhão e 400, que tem sido o preço dessas negociações. O senhor foi muito bilhão, né? Bilhão. 1 bilhão. O senhor foi muito cuidadoso na época da relatoria da lei, que o senhor se reuniu com empresários, o senhor se reuniu com clubes, com as federações, com a CBF, com os atletas, com os treinadores. O senhor ouviu nós, cronistas esportivos. Os advogados dos credores. Os advogados. Né? Os advogados especializados em direito desportivo. Os advogados especializados em falência, em recuperação judicial. Foram, em 60 dias, centenas de reuniões por segmentos, audiências públicas. Todas as contribuições que eu recebi, a gente avaliou. Muito do que está ali é fruto exatamente da contribuição de todos esses atores. E é por isso que eu acho que a lei ela chega mais perto da sua perfeição, ou de pelo menos era possível naquele momento. E por isso os clubes começam a entender agora a importância dessa transformação cultural que é a Sociedade Anônima do Futebol. O que nós da imprensa não colocamos ainda, o que os clubes ainda não estão praticando, que está na lei que o senhor relatou e que ainda não está na prática ou está passando desapercebido por nós? Ela só tem 1 ano e é natural que nesse primeiro ano aqueles que se transformaram em Sociedade Anônima do Futebol, eles reestruturem, né, o clube, a dívida, e as operações que decorrem dessa aquisição. Né? Eu tenho certeza, Wellington, a gente vai ver essas sociedades anônimas do futebol num futuro bem próximo, usando os instrumentos de mercado que só uma sociedade anônima do futebol possui. Um clube e associação civil não possui,
um clube empresa como limitada, sociedade limitada ou qualquer outro gênero não possui, só a sociedade anônima. O que é? São fundos de ações de investimento do torcedor. É também o lançamento de debêntures do futebol, que são títulos de mercado que só uma sociedade anônima pode fazer. Então, eu não tenho certeza que a oportunidade de capitalização, o clube agora nessa reestruturação, arrumando a sua casa, à frente ele vai poder lançar para que o seu próprio torcedor, o torcedor da arquibancada, o verdadeiro torcedor, possa investir no seu clube, né, através de fundos de ações. E sendo cotista de um fundo, ele passa a ter influência também sobre os rumos, as decisões, como um investidor do seu clube, né? Então, ele passa a ter um dono lá na arquibancada. E isso que é bacana a gente observar, que isso vai acontecer. Os clubes vão poder emitir debêntures, seja porque estão precisando pegar empréstimo, mudar o seu credor, alongar a sua dívida, instrumento de mercado, né? Seja por isso, né, lançando debênture no mercado, debênture do futebol, seja porque ele já fez o dever de casa e ele quer, na verdade, capitalizar ainda mais para poder montar elencos melhores. Vai lá no mercado emitir debênture, né? Então, isso é uma das coisas que a gente está vendo. O que eu posso dizer que também é um instrumento que só a Sociedade Anônima do Futebol trouxe, incorporou no texto, quando a gente trata do pagamento das dívidas, do passivo, né, a gente já vê, porque não é muito divulgado, mas já tem muito atleta negociando os seus créditos com o clube, né, com deságio, ou muito atleta negociando os seus créditos com fundos de investimento, que estão aí comprando créditos, na maioria das vezes trabalhistas, cíveis, porque depois ele vai poder converter esses créditos, esse volume de crédito que comprou, em ações do clube, né? Então, o mercado acaba dando solução à dívida do clube. E isso só uma sociedade anônima, com os instrumentos de mercado, permite. E a gente vai ver. Qual foi o grande gol da SAF, para a gente fechar? O grande gol da SAF, primeiro, trazer governança, gestão e responsabilidade, né? Se a gente olhar antes da SAF, isso era exceção. Na SAF, isso é a regra. O segundo gol da SAF foi conceber que futebol é uma atividade de mercado, o Brasil não poderia ficar fora dos investimentos que rodam o mundo e deveria ser atrativo para trazer riqueza ao nosso país. Isso também já está acontecendo. E o terceiro grande gol da SAF, e aí em parte a minha contribuição, diz respeito ao tratamento do passivo, né? E dando alternativas. Se o clube quer ir para recuperação judicial, ele vai negociar coletivamente com seus credores. Se ele quer ir pela centralização das execuções, que também não inovou a SAF, isso já existia, só que estava muito mal regulamentado, porque cada estado tinha uma forma e a gente trouxe para dentro. Então, o clube tem... Agora, ele foi para a centralização das execuções e não andou bem porque está sofrendo muita contestação dos credores e tal, eles vão empurrá-los para a recuperação judicial. E lá na recuperação judicial... vão negociar coletivamente com deságios altíssimos, mas há esses dois caminhos. Eu acho que isso também, além do tratamento tributário especial, que permite seduzir os clubes a essa transformação, são aí benefícios que a lei traz e que eu espero que a gente veja ainda mais à frente, além dessa transformação cultural, o futebol brasileiro sendo mais atrativo, crescendo, ganhando mais títulos, porque se saneou, né? E isso vai ser certamente comemorado como atividade de mercado que é, na minha opinião, o futebol e deve ser. Para virar goleado, o senhor falou 3 gols, goleada são 4 gols de diferença. O Brasil vai ser campeão do mundo em novembro, dezembro? 3 pé de música, né? Então, o Brasil tem tudo para ser o campeão. A gente tem grandes jogadores. Lógico que o torcedor gostaria de ver um ou outro. Todo ano de convocação é assim. São 200 milhões de treinadores. Fulano, é isso, 200 milhões de treinadores. Fulano ficou de fora. Eu também acho que o fulano devia entrar, mas eu acho que o Tite ele vai conseguir aí, pelo menos, deve estar observando. Tem muito jogador aqui no Brasil, né, que está se destacando e que precisa estar lá.
eu vou fazer aqui meu jabá, o gol com bicicleta que o Pedro fez, para mim foi o passaporte dele para a Copa, por exemplo. O senhor está na campanha do Pedro, então. Mas tem muitos Merecido. Merecido. O Tite já falou aqui na Itatiaia que vai levar o Pedro. Eu não sabia. Até porque eu acho que o Pedro ele tem uma característica que a gente não enxerga em outros atacantes, cada um tem a sua, e o Pedro é um jogador de área, um jogador alto, que puxa a marcação. Fazedor de gol. E fazedor de gol como ninguém. Mas eu não queria ser o técnico, não, porque o que tem de jogador bom aqui no Brasil e brasileiro jogando fora é uma loucura, é muito pitaco. Dr. Carlos Portinho, senador da República, líder do governo lá no Senado, muito obrigado pelo seu carinho. Wellington, muito obrigado. Obrigado a você, eu acompanho sempre também pelas rádios que você participa e eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje falando sobre um ano da SAF e eu espero que no segundo ano a gente possa fazer a autocrítica, porque também é importante, não só o que deu certo, mas também o que precisa ser aperfeiçoado. Tem uma bandeirinha do Flamengo ali, então saudações rubro-negras. É onde eu comecei, mas eu advoguei para todos os clubes. Lá em Minas, advoguei para Atlético e Cruzeiro. Você sabe, Wellington, eu vou falar uma curiosidade. Eu acho que eu sou o único advogado que numa mesma temporada advogou no Tribunal Desportivo para Atlético e Cruzeiro. Chegou no final, os dois me chamaram e falaram, não dá para advogar para os dois não, escolhe um. Né? Mas advoguei para o São Paulo, Palmeiras, Santos, meu último clube, o Fluminense, com muito carinho, mas meu clube do coração, né, que me deu muitas alegrias, principalmente na década de 80 e mais recentemente com o título da Libertadores, é o Flamengo. Mas, como eu digo, de terno, hoje eu não estou, por isso eu estou falando, porque de terno eu não tenho clube, não. Tá bom, tá bom. Doutor Carlos Portinho, essa doçura de pessoa que eu tenho o prazer de conhecer dos corredores do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, um amigo e que, graças a Deus, o Rio de Janeiro ganhou como senador. Infelizmente, perdemos o querido Harold de Oliveira com a pandemia, mas o Papai do Céu colocou nos caminhos dessa cidade maravilhosa, desse estado do Rio e do Brasil, essa cabeça pensante que faz tão bem para o futebol brasileiro. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, Wellington, a você e a toda a sua grande audiência. Gente, se inscreva aí no nosso canal, Wellington Campos FC, não paga nada, tá aí a descrição embaixo e muito obrigado pelo carinho. Papo bom, né? SAF é o futuro do futebol brasileiro? Não, é a realidade do futebol brasileiro. Cruzeiro, Vasco, Botafogo e mais 20 e tantos clubes já estão nesse caminho. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.